Olá, sou o professor Henrique Rocha. Essa é a primeira videoaula da disciplina Confiabilidade, do curso de Engenharia de Produção do CEDERJ. Nessa primeira aula, vamos apresentar a disciplina, trazer algumas informações relevantes sobre a mesma e, logo em seguida, discutiremos o conteúdo da aula 1 do material que vocês utilizam como base. Nesse sentido, é importante destacar que essa videoaula, bem como as videoaulas seguintes, que acompanham a sequência do programa da disciplina e acompanham a lógica também sequencial do livro-texto da disciplina Confiabilidade, essas videoaulas não substituem o livro-texto e demais materiais que são disponibilizados, links, etc. As videoaulas são um complemento. Elas trazem alguns sumários, algumas discussões sobre temas que vocês encontram no conteúdo, trazem também alguns exemplos ou aprofundamentos de alguns aspectos específicos, mas, de novo, o intuito não é substituir o livro-texto e demais materiais. Então, para o aprendizado e para a preparação de vocês, alunos do CEDERJ, do curso de Engenharia de Produção, o aprendizado e a preparação para as avaliações, inclusive as provas presenciais, deve ser feito basicamente a partir do livro-texto. Essas videoaulas, como eu citei, são tão somente complementos. Bem, vou compartilhar aqui um PowerPoint que vai servir de base para a nossa conversa. Pois bem, então, como disse, sou o professor Henrique Rocha, a nossa disciplina é a disciplina Confiabilidade. A parte inicial dessa videoaula, como eu citei, é a apresentação da disciplina. A ementa dessa disciplina estabelece que devem ser cobertos os tópicos: noções gerais de análise de confiabilidade, índices de confiabilidade e manutenabilidade, confiabilidade de componentes e sistemas, função densidade de confiabilidade, análise dos modos de falha, efeitos e criticidade, análise da árvore de falhas, manutenção centrada em confiabilidade e aplicações de engenharia de confiabilidade em engenharia. Os objetivos, ou seja, a razão de ser dessa disciplina fazer parte da matriz curricular, se espera com ela. Objetivo geral da disciplina. O objetivo é apresentar os princípios básicos para a solução de problemas relacionados com a confiabilidade de componentes e sistemas. Os objetivos específicos: apresentar os conceitos de confiabilidade, a sua importância e abrangência, prover os conhecimentos para a análise de confiabilidade de componentes e sistemas, mostrar as principais metodologias e ferramentas de análise de confiabilidade. Ao final do curso, a expectativa é que os alunos aprovados da disciplina tenham competência para avaliar qualitativamente e quantitativamente a confiabilidade de sistemas e processos por meio do cálculo de índices apropriados. E também deverão ser capazes de elaborar e analisar arranjos estruturais de confiabilidade em sistemas complexos, além de identificar os arranjos mais adequados a cada tipo de sistema. Pois bem, a partir dessa ementa e dos objetivos,
A nossa disciplina foi estruturada da seguinte forma. Vocês vão ver nos próximos slides essas unidades, vemos aqui nesse slide unidade um, unidade 2, correspondem aos capítulos do livro-texto. Então, interpretem aqui unidade como sendo um sinônimo de aula. Tá? A estrutura está composta de unidades e essas unidades são cobertas na forma de capítulos do livro-texto. Então, a unidade um ou capítulo um, em noções gerais de análise de confiabilidade, nós temos a classificação das características de qualidade, conceitos básicos relacionados à confiabilidade, normas e históricos da confiabilidade. Aula 2. Índices de confiabilidade e manutenabilidade, parte um. É um tema longo, ele foi dividido em duas partes. Então, nessa primeira parte, classificação qualitativa e quantitativa, conceitos básicos, MTBF, MTTF. A segunda parte, MTTR, taxa de falhas, disponibilidade, mantenabilidade. Aula 4, confiabilidade de componentes e sistemas, critérios de redundância, sistemas em série, em paralelo e mistos. Aula 5, função, densidade e confiabilidade, novo tema longo, dividido em duas partes. Temos, então, modelos confiabilísticos, distribuições estatísticas, curva de banheiro. E a segunda parte, principais distribuições estatísticas, aplicações das distribuições estatísticas. Aula 7, análise dos modos de falha, efeitos e severidade. Temos novamente dividido, né, ah, em duas partes. Primeira parte, conceitos básicos, FIMEA, FIMEA de produto, processos e administrativo. E a segunda parte, análise crítica e FIMECA. Aula 9, análise de árvore de falhas, composto de árvore de eventos e análise de árvore de falhas, o FTA, propriamente dito. Aula 10, manutenção centrada na confiabilidade, conceitos básicos sobre manutenção e a própria manutenção centrada na confiabilidade. A unidade 11 e 12, referente às aulas 11 e 12, aplicações de confiabilidade em engenharia. Confiabilidade humana, sistemas mecânicos, instalações industriais, instalações elétricas e eletrônicas. Bem, bibliografia básica, como eu falei para vocês, temos o livro-texto, tá? O livro de confiabilidade, ele é mostrado aqui, aqui na apresentação também do vídeo, no texto, tem um link para acessá-lo. Tá? Agora, além desse livro-texto, há dois outros livros que são apontados aqui, como também da bibliografia básica, para quem quiser se aprofundar no tema, aprender mais sobre confiabilidade ou engenharia da confiabilidade. Tá? Temos o livro do Fogliato Ribeiro, Confiabilidade e Manutenção Industrial, e o livro do professor Lafraia, Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade. Além dessas obras, temos ainda o livro de Allan Kardec, Júlio Nassif, Manutenção, Função Estratégica, os livros do professor Lauro Xavier Nepomuceno, de técnicas de manutenção preditiva, o livro do professor Siqueira, Manutenção Centrada na Confiabilidade. E ainda, o livro Gestão Estratégica e Técnicas Preditivas, Gestão Estratégica e Manutenção Autônoma, e a monografia de Adalberto Nunes Siqueira, Aplicação da Engenharia de Confiabilidade na otimização da periodicidade da manutenção preventiva dos trens unidades elétricas do metrô REC. Bem, essa foi a apresentação da disciplina, e agora vamos entrar no conteúdo da nossa aula 1. Qualidade. Qualidade é uma palavra que todos nós usamos, todos nós conhecemos, mas muitas das vezes é difícil de definir. Então, a dimensão
da qualidade, né, ou dimensões da qualidade, representam justamente isso. A qualidade é algo multidimensional. Há diferentes dimensões da qualidade. Desempenho, um produto que funcione melhor do que o outro, teria uma percepção de maior qualidade. Características acessórias, o algo mais, né? Além de fazer o que é esperado, ser bonito, ou ser leve, ou qualquer coisa adicional. Confiabilidade. E aqui entra a nossa disciplina, né? A confiabilidade é uma das dimensões de qualidade. Conformidade, estar de acordo com as especificações, é uma medida de qualidade também. Durabilidade, autoexplicativo. Atendimento, e aqui é um aspecto interessante, porque podemos ter um produto excelente, uma mercadoria excelente, mas se o atendimento ao cliente for falho, isso compromete a percepção de qualidade. Aparência, noção estética, alguma coisa ser bonita, ser agradável, e qualidade percebida. Tem-se a impressão de alguma coisa ter maior ou menor qualidade, que pode ser uma conjunção das diversas outras dimensões ou um aspecto totalmente subjetivo. Bem, e o que é a confiabilidade? Todo componente, máquina, equipamento, irá falhar em algum momento. Nada é eterno. Peças se desgastam com o uso, materiais se deterioram com o tempo, conjuntos montados se soltam, materiais expostos são contaminados por agentes diversos, se oxidam, fazendo com que peças e máquinas deixem de cumprir adequadamente suas funções. Um pneu que fure, por exemplo, impede que o veículo possa transportar pessoas e cargas. Falhas podem acarretar comprometimentos significativos para a imagem institucional das empresas, principalmente se incluírem aspectos de segurança pessoal e patrimonial e de meio ambiente. Então, confiabilidade, e a gente vai encontrar muito na literatura essa expressão em inglês, reliability. A reliability vem do verbo em inglês to rely, que a gente pode traduzir como depender de alguma coisa, contar com alguma coisa. Então, quando nós dependemos de uma máquina, de um equipamento, ou contamos com o funcionamento daquele equipamento, né, é uma medida de confiança que temos naquela máquina, naquele equipamento. Né? É a ideia da confiabilidade. Então, uma máquina que seja reliable, ou seja, que seja confiável, é aquela que nós confiamos, né? Pois tem essa característica. Significa que nunca vai falhar? Não. Tudo vai falhar. É questão de tempo. A nossa preocupação não é se vai falhar, mas se vai falhar durante o momento, durante o tempo que nós precisamos, que nós contamos com aquilo. Então, nesse sentido, os autores Fogliato e Ribeiro, eles trouxeram uma definição de confiabilidade, trazida de um outro autor, que expressa uma série de aspectos relevantes. Né? A confiabilidade de um item, seja peça, componente, equipamento, máquina, infraestrutura, etc., corresponde à sua probabilidade, ou seja, não é uma garantia, é uma probabilidade de desempenhar adequadamente o seu propósito especificado. Ou seja, fazer o que se espera. Por um determinado período de tempo. O tempo que nos interessa. E sob condições ambientais pré-determinadas. Quando a gente fala aqui de condições ambientais, não tem nada a ver com ecologia. Né? Condições de uso, condições do ambiente da utilização daquela peça, daquele equipamento. Ah, nós temos a norma ABNT, a NBR 5462, que traz a terminologia utilizada na área de engenharia da confiabilidade. Tá? O título dela é Confiabilidade, Mantenabilidade, e vamos trazer dessa norma
boa parte dos conceitos que utilizaremos nas nossas aulas. E por que as coisas falham? Né? O nosso interesse não é na falha, nosso interesse é no funcionamento, é na confiabilidade, na probabilidade de funcionar adequadamente, na probabilidade de não falhar. Podem ser falhas de projeto, pode ser falhas na instalação, você instalou mal um equipamento e aí ele vai falhar, falhas de pessoal, o operador faz alguma coisa errada, falha de fornecedores, falha de clientes, usuário, etc. E tudo isso, todas essas fontes de falhas, né, comprometem, obviamente, a confiabilidade. Produtos de qualidade superior fazem a diferença no mercado em termos de concorrência. Aquilo que você tem a percepção ou expectativa de que não vai falhar no uso, pode ser uma mera esferográfica, né? Ah, tem a sua preferência como consumidor. Então, uma alta confiabilidade, ou seja, uma alta probabilidade de não falhar, reduz frequência de manutenção. Um automóvel que falha menos exige menos reparo. Reduz estoques de peças sobressalente. Se você precisa manter peças de reposição de alguma coisa que falha muito, você precisa ter um estoque alto. Se não falha tanto, não há essa necessidade. Gastos com pessoal, seja pessoal de manutenção, seja o próprio pessoal de operação, né? Porque os equipamentos estão sempre disponíveis. Então a mão de obra está dimensionada para aquilo. Quando as máquinas falham, você precisa colocar o pessoal em hora extra, etc. Reduz troca de peças, autoexplicativo, né? Reduz perda de capacidade produtiva do cliente. Eu sou uma montadora de automóveis, eu vendo automóveis, aí eu vendo meus veículos para uma empresa de transporte, de entrega expressa, né? Se meus carros começam a quebrar muito, a capacidade do meu cliente, de quem comprou os automóveis de mim, montadora, fica comprometida. Então, a engenharia da confiabilidade, ou seja, o estudo da confiabilidade, ele traz aspectos relevantes para a competitividade das organizações. Um breve histórico, né? Primeira Guerra Mundial, se analisava lá a taxa de acidentes por hora de voo dos aviões com um, dois ou quatro motores, e se percebia, né, que a taxa de falhas era diferente, né? E aí eu já deixo aqui uma pergunta. E será, né, que aviões com dois ou quatro motores tinham taxa de acidentes menores? Final dos anos 30, primeiras pesquisas sobre o tempo de vida de materiais submetidos à fadiga. Começou a se estudar a mecânica da falha, a mecânica da fadiga. O Olad Weibull, que vocês vão ver esse nome mais adiante, o Weibull, apresentou a distribuição de probabilidades e teste de vida de rolamentos. Esses estudos dele foram um marco. Ele fez inúmeros testes de vida de rolamentos e foi tratando aquilo estatisticamente e tirando conclusões. Anos 40, primeiras formulações matemáticas relacionadas ao tema, ou até arriscaria dizer como uma continuidade dos estudos de Weibull. Nos anos 50, indústria aeroespacial e eletrônica e o surgimento da indústria nuclear passou a se ter uma preocupação maior com a segurança no sentido de não ter falhas de qualquer tipo. Nos anos 60, a corrida espacial, né? Estados Unidos e União Soviética, quem ia ser o primeiro a pousar na Lua, né? Então, uma corrida, né, traz uma série de preocupações quanto a potenciais falhas. Então, a confiabilidade se torna bastante importante. 1961,
criação da Associação dos Engenheiros de Confiabilidade nos Estados Unidos, ou seja, ganhou um corpo maior agora, deixou de ser algum tipo de estudo isolado, né, e passou a ter um grupo focado na área de confiabilidade. A década de 70, crescente automação dos processos produtivos, então, uma linha de produção que trabalha em ciclo contínuo, tudo de pior que pode acontecer é ter uma falha e parar essa linha, né? E também busca na certificação para aeronaves, para a FAA, dos Estados Unidos. Tá? Anos 80, a confiabilidade chegou à área de desenvolvimento de software. Né? E daí para frente, né, todas essas bases aqui, elas foram simplesmente evoluindo e hoje há uma enormidade de estudos e pesquisas sobre a área de confiabilidade. Muito bem. Esse é um resumo, né, do conteúdo da nossa aula um, livro-texto. Lembrando, essa nossa videoaula ela é somente um complemento. Ah, no livro-texto, as discussões são bastante mais abrangentes, mais profundas. Então, não deixem de acompanhar também lá no livro-texto. Tá bom? Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.